Boa noite, eu me chamo Lucas e você está no canal Restauração SA. Se você ainda não conhece o nosso canal, assista aos vídeos anteriores para verificar se você gosta do nosso conteúdo. E se você gostar, deixe o seu like. Bom, continuando o vídeo da semana passada, nós havíamos conversado um pouco sobre o fato de que as pessoas elas tendem a investir por impulso. Então elas compram ações sem sequer saber qual seria esse investimento. E a gente resolveu fazer uma sequência de vídeos aqui no canal para explicar um pouquinho o que é uma sociedade anônima, que é uma companhia de capital aberto, quais são as suas características principais, quais os riscos envolvidos, quais as vantagens de ter esse tipo de ativo. Nós vamos fazer essa sequência de vídeos a partir da próxima semana. Só que hoje, todavia, optamos por falar um pouco sobre FIIs. O que são FIIs? São fundos de investimento imobiliário, porque a gente entende que para o iniciante, aquela pessoa que está entrando nesse mundo agora de investimentos, é um ativo mais atrativo, mais fácil de entender. Basicamente, o que seria o FII, Fundo de Investimento Imobiliário? É um fundo que é adquirido por um grupo de investidores, que são investidores barra gestores inicialmente, que eles compram, por exemplo, um conjunto de imóveis, e aí eles alugam esses imóveis e recebem aluguéis todo mês. Ao invés desse investimento ser individualizado nisso, eles capitalizam esse investimento vendendo para o mercado secundário, ou seja, para qualquer um de nós, cotas desse fundo, e quanto mais cotas nós temos, proporcionalmente nós recebemos mais aluguéis. É um investimento que ele tem menos volatilidade do que as ações. O que isso significa? Sabe aquele eletrocardiograma que você vê quando você vê o gráfico de alguma ação na bolsa ao longo dos meses? É mais ou menos aquele mesmo gráfico, só que a volatilidade, ou seja, a subida e a descida é um pouco menor, mesmo em grandes crises. Por conta disso, eu entendo que esse seja um ativo interessante para você começar a investir. E por isso nós tiramos um tempinho e gravamos um mini curso de fundos de investimento imobiliário. Nosso mini curso de FIIs. E esse mini curso eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição para que você se inscreva, ele é totalmente gratuito e você vai receber ele no seu e-mail para você assistir na íntegra. Apesar de chamá-lo de mini curso, ele tem mais de 1 hora de duração. E assim, eu já fiz outros cursos, já li livros sobre FIIs e books que tinham conteúdo até mais superficial do que esse. Então assim, você pode ir vendo aos poucos, parando, vai ficar 24 horas à disposição, para que você possa entender um pouco se esse ativo é interessante para você. Eu acho que os fundos de investimento imobiliário são uma forma de investimento muito interessante para aquele que está começando ainda, está querendo um investimento de não tão arriscado, quer entender um pouco do processo. Então a gente fez esse curso nesse momento e a partir da semana que vem vamos fazer uma série de 3, 4 vídeos sobre sociedades anônimas e sobre ações. Eu vou deixar um teaserzinho desse curso de FIIs aqui mesmo no vídeo e para quem quiser assistir na íntegra, aqui embaixo na descrição. Bom, por enquanto é isso, desejo a todos uma ótima semana. Um grande abraço e tchau. E como já dito, nosso objeto hoje é essa modalidade específica de investimento, que é o Fundo de Investimento Imobiliário. Então vamos em frente. Os FIIs são, como o próprio nome diz, fundos de investimento voltados para a exploração imobiliária, com base em investimentos abertos ao público. Como funciona? Um grupo de investidores constitui um fundo que, por exemplo, adquire um prédio inteiro de escritórios por 50 milhões de reais. E esse fundo aluga esse imóvel mensalmente para diversas empresas. Mas ao invés de cobrar os aluguéis mensais e ficar com o dinheiro para ele, esse fundo resolveu abrir uma participação para o público nesse empreendimento. Ou seja, esse fundo ele se torna dono de um determinado imóvel, ele registra essa aquisição dentro de uma estrutura legal específica para os fundos imobiliários, e aí ele abre a possibilidade no mercado secundário de terceiros, qualquer pessoa interessada que esteja cadastrada numa corretora de valores imobiliários, de adquirir cotas daquele fundo. Assim, esse fundo que é o proprietário, entre aspas, dono desse prédio de escritórios, passa a vender cotas de participação no fundo, isto é, pequenas parcelas dessa propriedade em condomínio. Então, se você adquirir uma cota desse fundo, você se torna dono desse pedacinho daquele prédio. De forma mais correta, você se torna proprietário de direito sobre os lucros oriundos da exploração econômica daquele imóvel, na proporção das suas cotas. Ou seja, você passa a receber uma fração daquele aluguel na proporção das suas cotas. Então, uma cota tem direito
a, sei lá, alguns centavos do que equivaleria a divisão do aluguel. Se você dobra a sua compra de cotas, você tem direito ao dobro e assim por diante. Se esse fundo, dono do prédio, disponibilizou ao público 100 mil cotas, no final de um mês, após deduzidas as despesas e a remuneração da administração do fundo, o valor é dividido pelo número de cotas, isto é, pago, via de regra, mensalmente aos cotistas. Imagine que esse valor mensal seja de 5 milhões, e esse valor dividido pelo número de cotas gere para o proprietário de uma cota R$ 50 por mês. Se a pessoa comprar 2 cotas, R$ 100 por mês. Se comprar 20 cotas, R$ 1.000 e assim por diante. Então, basicamente, é uma estrutura que tem uma reversão proporcional ao seu lucro. Na compra de ações, por exemplo, isso também é verdade, só que existe uma diferença. Porque existe uma margem maior para os administradores de empresas de capital aberto deles decidirem a distribuição de dividendos. Enquanto nos FIIs, essa distribuição ela é regulada pela lei dentro de um limite mais rígido. Então você tem mais previsibilidade de que seu investimento no final do mês seguinte volte realmente em uma proporção maior. Bom, você tem duas formas de ganhar dinheiro com FIIs. A primeira você ganha com o pagamento de proventos mensal proporcional ao seu investimento. Quanto mais você investe, mais você ganha, que é o que nós havíamos acabado de explicar. E a segunda é a valorização do valor unitário do preço da cota do fundo no mercado secundário. Ou seja, você entrou na sua corretora e você comprou um FIIs, sei lá, de um fundo de logística. E comprou por um valor de R$50. 6 meses depois, aquele fundo está valendo R$150. Então, além do dinheiro que você recebeu todo mês, que seriam seus aluguéis, digamos assim, ou proventos, você ainda teve uma valorização de 150%. Quer dizer, você tinha 50%, você multiplicou em 3 vezes o seu capital, que é essa segunda forma. Aqui um aviso. Atenção! Como já avisamos no vídeo número 13 do canal, que eu fiz essa ressalva, não existe almoço grátis. Então tenha cuidado com promessas mirabolantes de valorização ou pagamentos de proventos fora da média do mercado. O que eu estou querendo dizer aqui? Existe uma média de mercado de proventos, que é o que você recebe mensal com fundos. Você também vai ouvir o termo dividendos, mas o termo mais correto é proventos. Mas são sinônimos, você pode usar tanto um quanto o outro, fica a seu critério. Entre 0,5% e 0,65% ao mês. Então, se você tem um fundo imobiliário que ele paga, sei lá, dividendos de 3% ao mês, não estou falando que isso é uma verdade absoluta, mas desconfie. Pode ser que ele esteja pagando um dividendo absurdo em relação ao mercado, porque ele apresenta muitos riscos e quer captar o seu dinheiro. Então tome muito cuidado. Também promessa de valorização, olha, esse fundo aqui ele vai se valorizar 500%. Quem faz esse tipo de promessa mirabolante, muito fora do mercado, geralmente é porque quer captar recursos com pressa, porque pode estar com algum problema. Lógico, existem exceções, existem oportunidades às vezes únicas, mas a regra é essa. Então, principalmente para quem está começando, tenda a investir em fundos mais conservadores, fundos mais tradicionais, que já estão há anos, que você pode puxar todo o histórico daquele fundo para você preservar o seu capital. Até porque o fundo de investimento, o FII, é um investimento de longo prazo. A gente nem aqui estaria dando um curso sobre isso se não fosse de outra forma. É uma questão de você se desenvolver com o tempo. Não existe enriquecimento rápido. Aqui estamos falando de um investimento real, um investimento maduro que você primeiro planta para depois colher ao longo do tempo, utilizando-se dos juros compostos. Ok? Só para deixar bem claro esse aviso. Seguindo, os FIIs são seguros? E aí vem a resposta. Se a pessoa entender que está trabalhando com o mercado de renda variável, via de regra, sim. O que eu digo com isso? Aqui, como no mercado de ações, a renda é variável. Então você não tem garantia nenhuma que aquela cota que você comprou por um valor, no meio de uma crise, não cai pela metade. Só que se você segurar esse recurso ali, se você estiver usando um recurso que você aportou consciente, você fez uma reserva de emergência, você está consciente que você não vai poder tirar, 1, 2 anos depois, essa cota pode voltar ao preço anterior ou até ultrapassar. Então, é um investimento a longo prazo para quem sabe trabalhar com renda variável. Quem tem uma carteira de investimentos, um portfólio bem diversificado. Isso a gente vai falar também no canal sobre todos esses temas. Mas assim, via de regra, é seguro, desde que você saiba o que você está fazendo. Os fundos imobiliários são registrados pela Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, e se submetem à Instrução Normativa 472,
que foi atualizada pela Instrução Normativa 480 e são fiscalizados pela Superintendência de Relações com Investidores, da CVM. Sofrem também auditorias externas, sendo um investimento bem seguro, até por serem regulados na Bolsa de Valores. Mas é aquela coisa que eu digo, é seguro, tem regulação, mas você tem que se manter informado pelos fundos que você comprar, e a gente vai falar aqui no resto do curso. Tem muitos meios de você obter essas informações, e desde que você faça o aporte com responsabilidade, sabendo que é um dinheiro que você pode investir nisso, que não vai te comprometer numa situação de emergência, e sabendo exatamente o que você está fazendo. Qual a natureza jurídica dos fundos imobiliários? Esses fundos, a meu ver, depois de muito estudar, possuem uma natureza jurídica híbrida. Mas aí eu vou usar aqui um termo, que é o termo doutrina. O que significa doutrina? Dentro do direito, dentro das áreas das ciências, existem pesquisadores que estão anos estudando um tema, e às vezes eles têm divergências entre eles. E no caso dos FIIs é isso que acontece. Para parte da doutrina, o FII é caracterizado como um condomínio de natureza especial, com base na Lei 8668 de 25 de junho de 1993. Por quê? A própria lei que regula os FIIs no Brasil afirma que ele é um condomínio. De uma forma mais geral, para dar uma visão assim bem simples, o que seria um condomínio? Seria um conjunto em que todos, via de regra, têm uma fração ideal e têm o direito de uso, gozo ou fruição dentro daquela fração ideal. Então vamos pensar num prédio. Tem áreas que são delimitadas como comuns, onde todos podem passar, etc, etc, etc. E tem áreas que são fechadas a cada um. Esse é um exemplo simples de condomínio, chamado condomínio edilício. A lei entende os FIIs como um condomínio fechado com as características que ela trata. Mas existe um outro entendimento doutrinário, que diz que o FII não pode ser um condomínio pelo seguinte motivo, porque o proprietário fiduciário detém o controle de bens reais. E o objeto comum entre todos os proprietários são apenas os direitos patrimoniais pagos aos fiduciantes. Então os cotistas eles se diferem assim no que ocorre nos demais fundos. Calma que eu vou explicar. O que eles estão dizendo aqui? Lembra aquele grupo de pessoas que fundou o fundo, que comprou o imóvel? Basicamente o que eles estão dizendo é o seguinte, essas pessoas que são os administradores, que realmente são pessoas super profissionais, eles é que têm o poder de fato, por exemplo, se for um prédio só, eles é que têm o poder de fato sobre aquele prédio, de escolher se vai mudar a pintura, por exemplo, eles que fazem essa gestão. E os fiduciantes, ou seja, aqueles que investem na confiança de ter o aluguel, eles só têm um poder efetivo de direito patrimonial, ou seja, em receber, conforme a lei, seu aluguel todos os meses. Eles não têm um poder de gestão total. Por conta disso, algumas pessoas falam que esse fundo de investimento imobiliário ele não seria um condomínio. Essa é uma interpretação. Eu li alguns livros sobre isso, li 2 teses e uma dissertação de mestrado muito boa sobre o tema. E aí eu não vou colocar aqui uma posição dominante, tipo, quem tem razão. Eu acho que no caso dos FIIs, que são fundos de investimento imobiliário, que é uma coisa que não tem, sei lá, 30, 40 anos, se você for analisar, você não tem que trazer verdades absolutas. É melhor fazer perguntas inteligentes, eu sempre achei, do que se achar o dono da verdade. Então eu vou aqui só fazer uma ponderação sobre cada um desses pontos, tá? De forma bem breve e bem simples. Se eventualmente vocês tiverem dúvidas, porque eu sei que é uma coisa mais jurídica, mais teórica, é óbvio que eu vou estar à disposição nos comentários, tanto desse minicurso, quanto do canal, quanto do Instagram, para responder a cada um de vocês. Inclusive, o nosso e-mail, contato@restauraçãosa.com também, podem mandar perguntas que a gente responde, porque a gente sabe que esse é um ponto bem específico. Então, para aqueles que entendem diretamente que é um condomínio de natureza especial com relação à interpretação da lei, eu digo o seguinte, um contraponto para essa versão. Nem toda lei literal transforma os fatos em realidade. A gente tem que obedecer à lei, porque ela tem um poder vinculante. Mas muitas vezes as leis foram lançadas de uma forma que elas não retratavam a realidade e depois a própria vida, a própria natureza dos negócios acabou fazendo com que aquela lei fosse alterada. Então, esse é um contraponto àqueles que interpretam a lei literalmente e buscam uma característica especial para os FIIs. Já para aquela outra segunda corrente, que fala não poder ser um condomínio porque o proprietário fiduciário é que detém o controle, ou seja, somente os administradores é que detêm o controle, eu faço um contraponto. Eu tenho alguns FIIs investidos
E esses FIIs são FIIs muito bons, com administradores muito bons, em que tem assembleias em que os cotistas têm muito poder decisório. Muito poder decisório. Então, você colocar de uma forma absoluta que os cotistas só têm direito patrimonial sobre os recursos, se você lê os contratos dos FIIs, isso não é necessariamente verdade. É uma posição teórica interessante, mas no mundo real ela também pode ser mitigada. Por isso que eu falo que é uma natureza jurídica híbrida. Aqui eu falo um pouquinho de outras discussões também, que tem se é um condomínio, se é uma comunhão de bens, ou seja, uma coisa mais abstrata em relação a esse caso específico. Se, por exemplo, os FIIs seriam uma sociedade empresária, porque tanto os administradores quanto aqueles que investem têm o escopo comum de obter lucro, ou se seria um contrato plurilateral, que é um contrato que foi um conceito brilhante de Tullio Ascarelli, que foi desenvolvido para contratos em que não há aquele sinalagma comum, por exemplo, de uma compra e venda. São contratos mais complexos que têm uma diversidade de objetivos. Então, assim, dentro dessa diversa colocação de posições, condomínio, eu vejo o seguinte: ele tem características de condomínio porque a natureza jurídica da lei ela foi vinculada aos direitos reais, sim, no começo. Então, mesmo tem alguns FIIs, a gente vai falar mais tarde, são chamados FIIs de papel, eles têm que investir em algo com a natureza imobiliária. Então, ele traz propriedades condominiais. Eu não vejo tanto como uma sociedade empresária porque ele tem uma característica específica. Então ele tem uma característica de sociedade no sentido de um esforço comum, mas é mais voltado, a meu ver, para uma espécie de bem comum, contratual e condominial. Então, seria um condomínio ou uma comunhão de bens, para quem quer excluir o condomínio, que é essa segunda categoria, com característica contratual, porque o FIIs, além de obedecer à lei, se você for ver qualquer FIIs, ele tem um contrato específico de peculiaridades. Por exemplo, remuneração dos administradores, outorga de poderes, limite de mandato pelos administradores, ou seja, aquelas pessoas do fundo, que abriram fundo, que geraram fundo, às vezes elas mesmas preferem colocar um outro administrador, um super especialista, por um determinado tempo. Ele tem limites de poderes. Por isso que eu acho que é um contrato plurilateral com características condominiais. Aí você pode até falar assim, pô, você está ficando meio em cima do muro. Não é isso, é que é um instituto muito novo. E a minha interpretação atual é dessa natureza jurídica híbrida. É lógico que eu poderia falar de cada um desses itens por mais ou menos umas 2 horas, falar a doutrina, a posição de cada professor. Mas realmente, como aqui é um mini curso, eu só quero que vocês saibam que a natureza jurídica dos FIIs, ou seja, o que é natureza jurídica? É como você separa numa caixinha esse fenômeno dos FIIs para você analisar ele sobre os aspectos legais, que essa natureza ela é controversa, ou seja, existem algumas posições sobre elas, mas que na lei ela é definida como um condomínio. Ok? Aqui uma questão importante. Propriedade fiduciária do administrador é uma das características do FII. O que é isso? O administrador ele tem deveres fiduciários, ou seja, deveres de confiança sobre cada um dos cotistas. Como ele está administrando bens de terceiros, ou seja, ele foi captar no mercado, na B3, da Bolsa Brasil Balcão, ele captou investidores. Então eu comprei R$100 de uma cota X. E milhões de pessoas compraram, certo? Então, boa parte do dinheiro para comprar mais imóveis, vamos supor que ele tinha um imóvel e comprou um outro, esse dinheiro não é dele, esse dinheiro é alheio. E isso, quando ele tem que se responsabilizar por isso, ele tem deveres fiduciários, ele tem deveres de confiança alheia, e isso é bem regulado no Brasil. Mas isso também não te impede de, quando você comprar um FII, você ir no site de relação com os investidores, saber o histórico desse administrador, entendeu? Porque é o seu dinheiro que está lá. Então, você não pode, apesar de ser uma coisa que dá uma segurança jurídica para você investir, você não pode também descuidar de conhecer um pouco do que está acontecendo com o seu dinheiro. Bom, eu falei um apanhado bem rápido, bem sucinto sobre a natureza jurídica dos FIIs. Como eu disse, é uma matéria mais jurídica, talvez nem interesse tanto a maioria das pessoas que querem investir, mas é importante vocês saberem que existe uma matéria de fundo naquilo, que aquilo não é uma construção automática que foi lançada numa lei e você compra e você não sabe nem o que você está comprando, entendeu? Você precisa entender um pouco
que para investir em alguma coisa você precisa ter pelo menos uma noção do que se debate sobre aquilo, qual que é a natureza daquilo, entendeu? As pessoas às vezes elas seguem o efeito manada de investir em alguma coisa só porque ouviram muita gente falar. Você tem que adotar um comportamento anticíclico, que é o seguinte: tá todo mundo indo, opa, vou esperar um pouco, vou estudar melhor, depois eu vejo se eu entro ou não, vou saber que bicho que é esse de FII. Por isso que eu falei um pouco sobre a natureza jurídica dele, ok? Bom, como adquirir FIIs? A forma de aquisição dos fundos imobiliários é bem simples. Basta abrir uma conta pessoal em qualquer corretora de valores imobiliários e uma vez que a compra e venda é realizada da mesma forma que as ações. Então você procura uma corretora que tenha pelo menos 3 anos de mercado, que seja pertencente a um grupo robusto de investimentos e principalmente que ofereça taxa zero de corretagem para a compra de ações e fundos. Porque o ideal é você ter um portfólio diversificado. Então, se ela oferece taxa zero de corretagem, já é um bom começo. Para quem está começando a não pagar essas taxas, faz muita diferença, porque realmente você está fazendo um aporte ali, sei lá, de 200, 300 reais por mês, ou dependendo da faixa etária que está me ouvindo, R$1.000 por mês. Se você ficar pagando frações e frações, ainda que pequenas, de corretagem, isso vai sangrando ao longo prazo. Então, tentar pegar uma corretora que tenha uma boa reputação, 3 anos de mercado, você pode pesquisar isso facilmente hoje em dia e com essas condições. Bom, você vai fazer um cadastro, aí comprar os FIIs é uma experiência bem tranquila. Geralmente são 4 dígitos a empresa, que é o código, e o número do FII, então você colocando ali, você já vai aparecer tanto o código quanto o número, você coloca a quantidade que você quer, clica em comprar e essa operação pode ser feita em qualquer computador, tablet, celular. Lógico, dê preferência ao seu computador ou celular de uso pessoal com todos os cuidados com a senha, uma vez que estão falando do seu dinheiro sendo investido. Né? E se você gostou desse vídeo, acompanhe a nossa playlist, que aborda diversos temas interessantes. Deixe o seu like e se inscreva no nosso canal, pois semanalmente traremos mais conteúdo como esse para você. Obrigado novamente pela sua atenção e tenha uma ótima semana.